saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe, né? Essa quinta-feira, então, dia 24 de abril de 2025, que seja uma quinta-feira de boas notícias, de milagres, de respostas para os que creem. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para juntos unirmos a nossa fé em oração, para iniciar o dia apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, iniciar o dia considerando Deus. Quando você faz isso, considerando a fé, considerando a palavra de Deus, é bem verdade que Ele vai tomar a frente e vai lhe conduzir aos pastos verdejantes. Quando nós priorizamos o céu, priorizamos Deus, com certeza até aquilo que era para dar errado, dará certo. Então, eu lhe convido para juntos unirmos a nossa fé em oração. Lembrando que aqui nós não estamos para falar de religião, placa de igreja. Nosso Deus é maior do que tudo isso. Entenda, Ele deu a vida na cruz por pessoas, por mim, por você. Ele morreu na cruz para nos salvar. Não foi para salvar uma religião, não, uma placa de igreja, não. É para mudar a sua condição, é para mudar a sua história. E quando Ele diz, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é porque se você se torna para Ele, se você se volta para Ele, esse tormento acaba, esse sofrimento acaba, essa tristeza vai embora. Prepara aí um copo com água, ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez a água consagrada, energizada pelo poder de Deus, ela vai simbolizar o poder de Deus. Onde essa água chegar, chegará a cura, chegará a força de Deus, chegará a presença de Deus. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Agora, nesse momento, você pode escrever aqui o seu nome para a oração, o nome do seu familiar que você quer incluir na oração. Você pode escrever aqui qual é a área da sua vida que você está sofrendo, que você está padecendo. E nós vamos orar. Só de você se inscrever no canal também, que não paga para fazer isso, é só clicar em inscrever-se, você receberá uma cobertura de orações, porque nós estamos sempre orando pelos inscritos no canal, tá? Faça isso. E se você quer receber aí no seu WhatsApp, né, o link, todas as vezes que nós estamos ao vivo, dos cultos ou aqui na oração, nós enviamos na nossa lista de transmissão, pelo WhatsApp, nós enviamos o link que estamos ao vivo. Então, se você quer receber esse link, tem aí o número do WhatsApp, é só você mandar um oizinho aí, a minha esposa que responde, escreve assim, eu quero receber o link das reuniões. Aí ela vai te cadastrar aqui para que você receba esse link. Aí é só clicar, já vai direto. Mas para você receber esse link, você tem que salvar também o nosso número aí nos seus contatos. É só salvar. Coloca aí o nosso número, coloca aí Igreja Hospital da Alma e aí salva. Porque aí toda vez que você receber o link, quando você clicar, você já vai conseguir participar ao vivo. Tá bom? Mas sempre estamos aqui nesse horário buscando a Deus, sempre estamos aqui iniciando o dia considerando a palavra de Deus, considerando as promessas de Deus. Vamos juntos unir a nossa fé, vamos orar? Se possível, feche os seus olhos.
Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que privilégio, meu Senhor, é saber que a Tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Como é bom saber que o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Nesse momento de oração, meu Pai, nós não sabemos qual é a real condição ou situação dessas pessoas, mas o Senhor, que é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor conhece cada lágrima, cada dor, cada aflição. O Senhor pode agora tocar naquelas pessoas que se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas. O Senhor pode agora curar o enfermo, libertar o cativo, levantar o caído. O Senhor pode nesse momento colocar um basta, colocar um ponto final nesse sofrimento que essa pessoa ela traz consigo já há tanto tempo. Essa pessoa que já não aguenta mais sofrer, já não aguenta mais padecer, já não suporta mais tantas humilhações, tanta vergonha, tantos fracassos consecutivos. Mas nós sabemos, meu Pai, que onde chega a Tua luz, as trevas vão embora. Onde chega o Teu poder, o mal desaparece. Então toca agora, cura essa pessoa dessa dor, dessa enfermidade. Livra essa pessoa dessa depressão, dessa tristeza. Oh meu Deus, assim como o som da minha voz chega até essa pessoa, faça chegar esse poder libertador, esse poder restaurador, transformador. Eu determino agora que toda ação do mal caia por terra, toda maldição que ela seja quebrada, em o nome de Jesus, todo mal sai agora, e que a Tua paz, meu Deus, que excede todo entendimento, possa envolver essas pessoas. Que este dia seja de boas notícias, seja de boas novas, que esse dia seja de vitórias, meu Pai. Oh meu Deus, consagra a água que ela preparou, quando ela beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa os inscritos aqui no canal, abençoa todos que o nome foi colocado aqui na oração, meu Pai. Que essas pessoas sejam agora tocadas pelo Teu poder, pela Tua presença. Que haja proteção nessa casa, que haja salvação nesta casa. Abençoa as famílias, abençoa os fiéis da sua casa, meu Deus. Aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por 1. Que de fato o Teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas. Ah, meu Deus, levanta o caído, fortalece o fraco, renova as forças dessas pessoas. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respira fundo, receba paz, receba vida, receba a presença de Deus. Ele segura nas tuas mãos, Ele te levanta, Ele te sustenta. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água, crendo no poder de Deus. Se tinha uma dor, procura, mexe, aperta, faz o que você não podia fazer, pode fazer. Nesse momento chega o poder de Deus até você. Nesse momento a luz chega até você. Deus, Ele está de braços estendidos para lhe salvar, para lhe abençoar. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 200 metros da Praça Raul Soares. Nessa sexta-feira, mais uma vez nós estaremos realizando aquele culto de limpeza espiritual, solução de problemas antigos, cura dos vícios, às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. 7h30 da noite a gente transmite aqui pelo YouTube. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal. Nós temos membros virtuais que moram em outro estado, país, cidade distante, que toda sexta, 7h30 da noite, ele senta lá na frente da televisão, lá, ele coloca lá no canal, ele participa do culto como se ele estivesse aqui. E assim ele participa das bênçãos. Assim ele também participa das promessas de Deus. É o que Deus está fazendo, Ele está te buscando. Claro, você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente.
fazendo a sua parte, Deus faz a dele. E lembrando, nós não estamos lhe chamando para você mudar de religião, não. É de vida, é para mudar de vida. Traga um borrifador nessa sexta-feira, um frasquinho com água. Um frasquinho de borrifar água. Traga para a gente colocar aqui a água que está sendo consagrada a semana inteira aqui na mesa do altar. Porque a Bíblia diz que ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. Aí eu vou explicar, ensinar na hora do culto, como que você vai usar, borrifar lá na cama, borrifar na carteira de trabalho, no contrato, borrifar na empresa, borrifar essa água na dor, no corpo. E onde chegar essa água, chegará o poder de Deus que vai fazer brotar o sobrenatural. Vai servir como um ponto de contato. Alguém diz, mas precisa disso? Aí eu pergunto, precisava Jesus cuspir? Fazer uma lama e passar nos olhos do cego? Não, ele é Deus. Mas ele fez. Então, ao invés da gente ficar discutindo se precisa, se não precisa, quem crê obedece e vence. E vence. E no domingo, o culto do domingo é 8 da manhã. No domingo nós vamos começar um propósito para a transformação da família. Lute pela sua casa. Não deixe a sua casa desprotegida, não. A Bíblia diz que quem não busca pelos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. É pior do que o descrente. Tudo que o diabo quer é que você diga assim, eu lavo as minhas mãos por esse familiar ou por esse ente querido. Tudo que o diabo quer é isso, para que você deixe o diabo com passagem, vamos colocar, livre, para entrar e destruir sua casa. Mas a Bíblia diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, nós entregamos para as pessoas uma cartela, como essa que eu vou colocar aí na tela, que aí você pode fazer até um print aí também, quem mora longe, quem não dá para vir presencialmente, e aí você vai colocar o nome da família, ou dos familiares, ou dos principais familiares, e num dado momento do culto, nós vamos dobrar os joelhos por esta causa. É a mãe dobrando o joelho, pedindo a libertação, a cura, a conversão do filho, a esposa dobrando o joelho, pedindo a transformação do casamento, do marido, e vice-versa. Nós vamos determinar que haja transformação na nossa casa. Então, domingo o culto acontece às 8 da manhã. Por que é logo cedo? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Nós começamos a semana considerando aquele que é o número único na nossa vida, que é o primeiro na nossa vida, que é o próprio Deus. E nós sempre apresentamos as primeiras horas como oferta, o melhor para Deus. O melhor. Então, quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, vem presencialmente. Se você mora em outro estado, outro país, aí você participa virtualmente através do canal no YouTube. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar ainda para você uma sugestão aqui de pregação, de palavra. Porque quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco espiritualmente, qualquer probleminha te derruba, te vence. Qualquer resfriadinho aí, qualquer ventinho vai te resfriar. Então, se você puder ficar mais um pouco, só vai fazer bem. Fazendo bem para você, você encaminha também depois nos seus contatos, porque vai fazer bem também para o seu próximo. E se você não puder ouvir agora, assim que você puder, ouça. Repito, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Se você está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse 19. Eu queria hoje falar do Jesus ressuscitado, uma vez que Ele está vivo, uma vez que Ele ressuscitou. Então é sempre bom a gente lembrar que se Ele está vivo, Ele continua fazendo os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que Ele fez no passado. Então, no livro de Apocalipse 19, lá no versículo 9, vai falar assim, então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, mais do que feliz são aqueles que são chamados para participar das bodas da ceia do Cordeiro. Está em Apocalipse 19. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O anjo que estava diante de João, quando João dobra os joelhos, o anjo diz: não, eu sou conservo, você tem que adorar a Deus, não a mim, que sou anjo. E aí a gente entende que não tem outro Deus a não ser adorado, porque o único a ser adorado é só o nosso Deus vivo, em espírito e em verdade. Não tem Maria, João, José, Francisco, Antônio, não tem ninguém. O único que a Bíblia nos ensina que devemos adorar em espírito e em verdade é o próprio Deus. Então, Apocalipse 19, no versículo 9, vai falar sobre a ceia das bodas do Cordeiro. E aí mesmo, sem entender, sem entender nada, por enquanto, porque tem gente que ouvindo isso aqui, lendo isso aqui, está sem entender. O título do capítulo 19 diz: o júbilo no céu. No capítulo 19 ainda, você não sabe, mas no capítulo 19 ainda, fala da volta de Jesus para prender o Satanás, que vai ser preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, aí sim vem o grande julgamento. Aí vem o grande julgamento. Mas eu queria hoje, volta aí agora, deixa a Bíblia aberta lá no livro de João 20. Deixa lá no livro de João 20. Você vai esquecer que nós lemos que em Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 9, fala das bodas? Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, não vamos? Você que está virtualmente, você vai preparar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, um cálice com suco de uva, simbolizando naturalmente, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, simbolizando essa ceia. Mas, na última ceia, Jesus fala com os seus discípulos que a verdadeira ceia, ela vai acontecer no reino dos céus, que são justamente as bodas, a lua de mel da noiva. A igreja, nós, os convertidos, somos a noiva de Jesus. Jesus é o noivo. E claro que parece que Jesus já está diante do espelho, já está fazendo os últimos ajustes para o casamento, para ele vir buscar a noiva, para ele vir buscar aqueles que são seus. Então, para a gente entender sobre as duas ressurreições, a primeira ressurreição, o corpo ressuscitado, e depois nós vamos ter o corpo glorificado. Qual a diferença, hein? Do corpo ressuscitado e do corpo glorificado. Nós até pregamos uma vez já sobre isso, e eu penso que é bom a gente lembrar, porque também sempre tem gente nova chegando, e também tem gente que ainda não sabe, ou às vezes esquece, e ela que deveria ter esse entendimento, às vezes não tem. Então nós falamos na sexta-feira da crucificação de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós falamos do Jesus que horas antes estava em agonia, ele transpirava sangue, e a ciência explica que quando a gente recebe uma descarga de adrenalina tão forte, tão pesada, os batimentos do coração eles disparam, e as pequenas veias, as veias, aquelas bem fininhas, elas rompem, e por isso a gente transpira sangue. Jesus transpirou sangue, e quando ele antes de ser crucificado, ele leva 40 chibatadas com azorrague, que era aquele chicote que tem
7 pontas, nas 7 pontas colocava-se osso de carneiro, pedaço de chumbo, e onde pegava, rasgava, porque esse chicote foi feito pelos romanos só para bater em judeu, porque o judeu, ele era açoitado, ele não dobrava os joelhos, porque ele só dobra o joelho para Deus, ele só se curva para Deus, e aí tem aquela máxima das 10 menos uma, porque ele levava 10 chicotadas, cada uma valia por 7, onde pegava, rasgava a carne, desfigurava. Mas a 11ª ele já não aguentava, o corpo já estava em espasmo, os joelhos tremiam e ele dobrava os joelhos. Mas o nosso Jesus levou 40 chibatadas menos uma, 40 vezes 7 dá 280 chibatadas. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado, onde pegava no rosto, onde pegava no corpo, desfigurava. Colocaram, você sabe, a coroa de espinhos na cabeça dele, os espinhos tinham de 12 a 15 centímetros. Então, quando foram colocar ele na cruz, a cruz não tinha a medida dele, porque a cruz ela era feita 5 dias antes do condenado da morte de cruz, então ela era feita na medida. E Jesus, ele foi pego de surpresa à noite, ninguém preparou, não deu tempo de preparar a cruz, pegaram uma outra cruz, e por isso o salmista diz, esticaram o meu Senhor, porque para colocar ele de um lado, para colocar o braço dele do outro lado, tiveram que deslocar, por isso o salmista diz, esticaram o meu Senhor. A cruz eles eram crucificados 45 graus, mas Jesus foi crucificado para frente, e para frente as escápulas oprimem o pulmão, e ele não consegue respirar. Pela ciência, ele duraria mais ou menos 15 minutos nessa posição, e Jesus ele ficou 3 horas. Dizem que ele tinha que forçar para trás, respirar, e segurava. Jesus ele vai esgotando todas as suas forças e todo o sangue na cruz, porque ele sabia que o sacrifício perfeito não é de carne espremida, oprimida, mas é de sangue derramado. Quando não tem mais sangue, enfiam uma lança do lado dele e sai água. Todo o sangue foi derramado por nós, para nos salvar, para nos transformar. Aí você já conhece, nós pregamos sobre isso na sexta. Jesus, ele não morre. Tem uma música antiga, se eu não me engano, é do padre Zezinho, que diz, e mataram Jesus de Nazaré, mas ninguém matou, ele entregou o Espírito, porque o último inimigo a ser vencido, está lá em 1 Coríntios 15, é a morte. Jesus, ele encontra com a morte 3 vezes, na filha de Jairo, que estava morta, no filho da viúva de Naim, que o cortejo já estava no meio do caminho para o cemitério, e na morte de Lázaro, que estava morto já há 4 dias, enterrado, cheirando mal. E as 3 vezes que Jesus encontra com a morte, Jesus então vence a morte. A filha de Jairo ressuscita, o filho da viúva ressuscita, Lázaro ressuscita. E aí, isso também simboliza que se em alguma área da sua vida existe morte, se em alguma área da sua vida existe essa morte na saúde, no financeiro, no sentimental, no espiritual, então o nosso Senhor Jesus pode ressuscitar. A morte da filha de Jairo é aquele problema que você está vivendo só dentro de casa, só você sabe, só os seus sabem, e Jesus vai lá e resolve. A morte do filho da viúva, lá de Naim, já tinha espalhado para a cidade, e o enterro estava sendo feito já, o cortejo, a cidade toda já sabia, mas Jesus parou o cortejo e ressuscitou. E a morte de Lázaro, todas as cidades já sabiam, e Jesus mesmo assim foi lá e ressuscitou Lázaro. Então, são problemas que às vezes você está enfrentando, e que às vezes você olha e diz, não tem mais solução, não tem mais como vencer, não tem mais saída, mas Jesus, ele chegando, ele resolve, não importando o estado ou o diagnóstico. Não importando o diagnóstico. E aí, na cruz, Jesus entrega o Espírito, e nesse momento que ele entrega o Espírito, ele vai pregar. O corpo está ali na cruz, a gente já sabe, depois vai ser envolvido num lençol, vai ser levado ao túmulo, mas o Jesus que está ali dentro, o Cristo que está ali dentro, ele vai pregar nas regiões baixas, está escrito isso.
Ele vai pregar para todos aqueles que morreram nos 4.000 anos antes dessa data e morreram sem ouvir sobre o perdão. É nessa hora que ele vai pregar para esses que dormem espiritualmente falando, e aí acontece um terremoto e alguns mortos são vistos na cidade pelos seus familiares. Porque senão não teria razão, a gente, depois de Jesus, tem o perdão, e quem morreu antes não teria. Jesus foi pregar. Mas aí você fica pensando, mas peraí, o corpo não volta ao pó? Se o corpo volta ao pó, como que esses que morreram antes daquele dia da cruz, pôde aparecer na cidade? Pessoas viram, alguns parentes, familiares viram essas pessoas ressuscitadas, corpo ressuscitado. A matéria voltou ao pó, mas a fisionomia, o corpo ressuscitado continuava. E aí, eu queria que você lembrasse que o Jesus ressuscitado no terceiro dia, esse Jesus ressuscitado, ele tem a fisionomia, ele tem a mesma aparência. Os furos nas mãos continuam, mas o corpo ressuscitado agora não tem sangue, não tem mais sangue ali. As feridas, o que desfigurou, pode ter marcas ali, mas ele não está mais, pelo menos o que a Bíblia apresenta depois da ressurreição, é só o furo na mão, que ele vai mostrar esse furo para Tomé, 8 dias depois do domingo da ressurreição, 8 dias Tomé vai colocar o dedo no furo. Mas aí, por que esse corpo agora ressuscitado, ele não tem sangue? Porque não teria porquê. Jesus derramou todo o sangue por mim e por você, e na ressurreição o sangue voltar para o corpo dele. Não, o sangue de Jesus continua aqui até hoje, clamando na terra. O sangue de Jesus está até hoje aqui, derramado por aqueles que o buscam, por aqueles que se rendem a Ele, por aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esse sangue, ele está valendo até hoje. E aí, o Jesus ressuscitado agora, esse corpo ressuscitado, ele atravessa agora paredes. Esse corpo ressuscitado, agora ele tem um poder um pouquinho diferente do corpo natural, porque Jesus, os discípulos estavam fechados dentro de casa, com medo dos romanos, estava tudo trancado, e Jesus aparece no meio deles. Esse corpo ressuscitado é aquele que vai caminhando 11 quilômetros no caminho de Emaús com 2 discípulos no domingo da ressurreição, porque esses discípulos estavam saindo de Jerusalém e era para não ter saído, Jesus tinha falado isso. E aí, no meio do caminho, Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem que é Jesus, e Jesus caminha com eles conversando 11 quilômetros. Esse corpo ressuscitado, ele parte o pão, porque quando eles vão chegando em casa, em Emaús, eles convidam Jesus para entrar. Jesus não se oferece, Jesus faz menção de passar adiante, porque Jesus, eu queria que você guardasse essa frase, ele só entra onde ele é convidado e ele só permanece onde ele é considerado. Jesus não se ofereceu, mas Jesus fez menção. Então, tá bom, chegaram em casa? Estou indo. E eles convidam Jesus para entrar. Quando eles convidam Jesus para entrar, o judeu, ele tem essa tradição, quando ele convida alguém, esse alguém, quando está à mesa, ele é convidado por ele ser uma pessoa que foi convidada pelo dono da casa, pelo anfitrião. Então esse que está à mesa, ele é o que parte o pão. O judeu, ele não chama Deus de pai. Ele entende que chamar Deus de Deus é infinitamente maior do que pai, porque na cabeça do judeu, pai é o paterno aqui, é a pessoa biológica aqui, então Deus é infinitamente maior. Para o judeu, chamar Deus de pai é como se ele estivesse menosprezando Deus. Aí quando ele pede para Jesus, que ele não lembra, que ele não sabia que era Jesus, ele não reconhecia, para Jesus partir o pão na mesa, quando Jesus vai partir o pão, Jesus diz assim: Pai, graças te dou. Parece que eu vejo Jesus, quando Jesus fala assim, Pai,
graças te dou. Na hora, eles assustam porque eles não chamam um Deus de Pai. Parece que eles vão repreender esse homem que eles convidaram para comer e falar, não, é para Deus que a gente tem que orar. Mas quando eles abrem os olhos, a Bíblia diz que como escamas caem dos olhos, e Jesus não aparece, Jesus não está mais ali. Esse corpo ressuscitado some, num estalo. Aí na hora cai a ficha, eles dizem, é Jesus. Aí eles vão falar, não ardia o teu coração quando ele falava conosco? Ah, o meu ardia, mas a gente não entendia que era ele. É nessa hora que Jesus vai aparecer lá no meio dos discípulos. É nessa hora que Jesus vai aparecer no meio dos discípulos. Quando Jesus aparece lá no meio dos discípulos, não estão todos ali. Tomé não está ali nesse dia. Mas Jesus aparece lá, fala com eles. Jesus vai ficar 43 dias no corpo ressuscitado antes de ascender aos céus. 43 dias. Preste atenção. Estou só recapitulando para a gente entrar no corpo ressuscitado e corpo glorificado. O corpo ressuscitado de Jesus, no domingo da ressurreição, as Marias vão lá no túmulo, logo pela manhã, no domingo de manhã. Maria Madalena, Maria, mãe de João. Às vezes, quando você vai aprofundar um pouco nos estudos, você vai ver que Susana foi, Joana, aquelas mulheres que davam suporte nas caravanas de Jesus, elas que preparavam a roupa de Jesus, elas que preparavam a ceia, elas que preparavam a comida. A Bíblia diz que mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertas, como Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, e mulheres que tinham posses, economicamente falando, elas que patrocinavam a caravana de Jesus, elas que patrocinavam. Então, essas Marias vão no túmulo. Por isso que eu pedi para você abrir a Bíblia em João 20. E lá no túmulo, no domingo, no capítulo 20, diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, a pedra que fechava o túmulo. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Entenda só uma coisa aqui, por favor. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia está escrito só para encher página. Hoje nós temos a Bíblia impressa, porque o papel foi criado pelos chineses há 500 anos. Mas antigamente as escrituras, elas foram escritas em couro de cabra. O livro de Atos, por exemplo, escrito por Lucas, segundo os estudos, gastou mais ou menos, nos dias de hoje, $1 milhão para ser escrito. Então, a dificuldade era gigantesca, tanto que Lucas, que escreve o livro de Atos, ele pede ajuda ao amigo Teófilo, que era muito rico. Ele começa o livro de Atos dizendo, amigo Teófilo, que foi o que patrocinou. Então, nada na Bíblia, nenhuma vírgula é por acaso. Quando a Bíblia diz que eles viram na cabeceira
o lenço que cobria a cabeça de Jesus à parte, eu já expliquei outro dia sobre isso, eu vou te relembrar. Hoje, num restaurante, quando você está almoçando, jantando, você tem um guardanapo, você tem um lenço. Se você vai ao banheiro, vai ao toalete, seu prato está ali, e você deixa o lenço, abre aqui a imagem para mim, por favor. Você deixa o lenço sobre a mesa assim, solto, de qualquer jeito, sem estar arrumado, significa que você terminou. Pode tirar o prato. Você não vai mais voltar a comer. Se você dobra o lenço e deixa ali do lado a parte, significa que você vai voltar a comer. Quando eles encontram o lenço que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado. Jesus estava dizendo, eu vou voltar. Não está tudo terminado, não, eu vou voltar ainda. Então tem um significado. Nada é por acaso. A Bíblia não se diverge. A Bíblia nunca ela vai se divergir. Aí quando Maria continua lá, ela vê os anjos, um aos pés, outro à cabeceira. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Preste atenção, o túmulo lá é assim, é uma gruta, é uma porta pequenininha, e lá tem o lugar, o túmulo, cabe algumas pessoas ali dentro, mas ainda, minha cabeça fica assim, a 3, 4 dedos, eu tenho 1,90 m, deve ter 1,95 m lá dentro. Ela está aqui, olhando aqui dentro do túmulo, ela está falando com os anjos que estão aqui dentro. Quando ela olha para trás, ela vê um homem de costas. Um homem de costas. Esse homem de costas, ele diz, mulher, por que choras? Preste atenção, a imagem, eu queria que você fosse comigo lá. Ela está conversando com os anjos, e ao mesmo tempo, um homem aqui fora diz, mulher, por que choras? Parece que eu vejo que ela não olha 100%, mas ela só vira assim de relance, e ela vai responder, e ela vai dizer, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, aí esse homem de costas, ele pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o quê? O jardineiro, porque ela está meio assim em êxtase, falando com os anjos que estão ali, sentados na cabeceira. Ela olha de relance, um homem de costas pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela pensa que é o jardineiro. O jardim do túmulo lá, você vai ver que é um espaço maravilhoso, e mais à frente o Calvário. Aí ela diz assim, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Ela diz, olha, se o Senhor tirou ele daqui, fala para mim, que eu vou levar. Esse homem de costas, que é Jesus, que ela ainda não reconhece, disse o quê? Maria. O jardineiro não sabia o nome dela. O jardineiro não conhecia ela. Mas Jesus conhecia, não conhecia? Quando ele diz Maria, vê a cena. Quando ele chama ela pelo nome Maria, ela reconhece. Ela conhece a voz do seu Senhor. Quando ele diz Maria, ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni,
que quer dizer mestre. Parece que nessa hora a gente vê que ela vai correr para abraçá-lo. Você faria isso? Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Não toque ainda em mim, porque ainda não subi para meu Pai. Ainda sou um corpo ressuscitado e não glorificado. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Por que Jesus apareceu primeiro, falou primeiro com Maria Madalena, aquela que todo mundo desprezava, aquela que era endemoniada, que ele libertou de 7 demônios? Porque, se você não reparou, foi ela que ficou ali no túmulo. Ela permaneceu ali. Ela permaneceu ali. Se a gente permanecer buscando encontrar Jesus, Ele vai aparecer. Ele vai te chamar pelo nome. Porque Ele chama as estrelas pelo nome, nenhuma falta. Ele nos conhece pelo nome. Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por quem Ele conhece. E aí você já sabe, no versículo seguinte aqui, diz que Ele aparece aos discípulos ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, o que Ele fez? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui, quando Jesus sopra, Jesus dá aos discípulos o Espírito Santo, para que eles pudessem fazer as obras de Jesus e outras maiores. E outras obras maiores. Jesus, Ele ressuscitado, nesses 43 dias, Ele faz milagres. A pesca maravilhosa vai acontecer, aquela outra pesca maravilhosa, a segunda, vai acontecer com Ele já ressuscitado. Milagres acontecem. Quando os discípulos contam para Tomé, e falam para Tomé: Tomé, sabe quem apareceu para a gente? A gente estava na casa, sabe quem apareceu? Jesus. Falou com a gente. Tomé, conversando assim, uma conversa informal com os discípulos, com alguns discípulos, diz assim, Tomé diz assim: eu só acredito que é Ele se eu colocar o dedo na ferida. Jesus, ressuscitado, não estava ali, de corpo presente, mas Ele é onipresente. Por isso que 8 dias depois, quando Jesus vai aparecer de novo para os discípulos, Jesus fala assim: Tomé, coloca o dedo aqui na ferida. Jesus não estava fisicamente na hora que Tomé falou com alguns discípulos assim: apareceu? Jesus apareceu? Só acredito se eu botar o dedo na ferida. Mas quando Jesus aparece, 8 dias depois, Jesus fala: coloca o dedo aqui, Tomé. Na hora, mais uma ficha caindo. Mas quem contou para ele? Quem falou para ele? Que eu falei aqui, só com fulano, beltrano e cicrano. Será que foram eles? Mas Ele conhece tudo e sabe de tudo. Nada fica ou passa despercebido. E aí, Jesus vai ascender aos céus, lá em Atos 1. 500 pessoas assistem Ele subindo aos céus. Os anjos escoltando Ele. Ele vai entrar nos portões celestiais. Abre, ó, portões, está lá em Salmos 24, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É esse
Senhor dos exércitos, os anjos que estão escoltando ele vão dizer, porque os anjos que guardam os portões celestiais não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles receberam a missão de guardar os portões celestiais. Desde que Adão e Eva, eles pecaram, porque eles foram criados para não morrer, eles são expulsos do jardim. O homem passa a ter, agora, algum tempo só de vida na terra, passa a ser, esse corpo passa a ser finito, vamos colocar assim, ele tem um determinado tempo. Os anjos que guardam esses portais da eternidade sabem quem é Jesus, mas não sabem qual é a aparência, não sabem qual era a aparência dele na terra. E aí os anjos escoltando vão dizer, abre, ó, portões para que entre o Rei da Glória, e lá de dentro eles vão dizer, quem é o Rei da Glória? E os anjos vão dizer, este é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. E parece que esses guardas lá dos portões, eles não conhecem a aparência física, mas quando olha nos olhos, um rei nunca perde a sua majestade. Eles sabem quem é o Rei dos reis, e abrem, e agora Jesus ele está glorificado, ele subiu ressuscitado, e agora ele está num corpo lá no céu, glorificado para voltar. Todos nós, a primeira ressurreição, seremos ressuscitados, corpo ressuscitado. Então, o seu parente, o seu ente querido, que já morreu há 1000 anos, há 500 anos, há 2 anos, há 10 anos, o corpo voltou ao pó, mas a aparência desse corpo ressuscitado vai continuar na primeira ressurreição. O que Jesus está fazendo hoje? Ele está lá num espelho, se arrumando, está dando os últimos retoques para vir para o casamento, para buscar a noiva, que são aqueles que se converteram, são aqueles que guardam a fé, são aqueles que permanecem em Jesus, ou os que morreram de 2000 anos para cá, em Jesus. Morreram servindo a Jesus. Todos esses vão fazer parte das bodas, da primeira ressurreição. Então, quando Jesus vir buscar a noiva, essa primeira ressurreição, alguns vão estar vivos, se ele voltar agora, e a gente não morreu fisicamente, esse corpo vai ser transformado nesse corpo dessa primeira ressurreição. E aí nós vamos ascender aos céus para as bodas com ele. Só para você entender um pouquinho do Apocalipse. Eu não sei, está muito complicado assim? Estou indo devagarinho para tentar fazer você, o tico e teco aí, pegar no tranco, você não dormir. Aí nós vamos subir. A noiva vai subir. Todos que morreram em Jesus, todos que servem a Jesus, vão subir com ele para as bodas. Eu li para você Apocalipse 19, das bodas. A nossa lua de mel vai durar 7 anos. Quando isso acontecer, nós vamos ficar 7 anos lá no céu, ressuscitado. Ressuscitado. A aparência é igual, é isso aí. Não tem jeito. Tem como. Vai dar uma melhoradinha, né? Corpo ressuscitado de Jesus, só aparecia os furos, que era para mostrar depois para Tomé, mas a aparência vai estar bonitinha, o botox vai estar em dia, vai estar tudo legal. Lá nós vamos estar na mesa. O que Jesus vai fazer lá? Como ele é glorificado, só que a gente ainda é o quê? Ressuscitado. A gente não é onipresente. Imagina uma mesa do Ocidente ao Oriente, todos nós na mesa. Jesus vai servir para a gente o fruto da árvore da vida. Agora está permitido. As folhas da árvore da vida, está lá em Apocalipse 21, ele vai fazer um suco, um vinho, o vinho da ceia, o vinho com as folhas da árvore. Nós vamos participar, nesses 7 anos, de uma festa de lua de mel. Nesses 7 anos, o Espírito Santo saiu daqui, ele foi embora junto com a gente, com a primeira ressurreição. Aqui embaixo, a terra, os que ficarem aqui nesses 7 anos, o anticristo, ele já se identificou. O anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, será uma pessoa excelente. Será um trilionário desse que vai cativar o mundo inteiro, vai fazer justiça, vai amar os
pobres, vai ganhar todo mundo para si, todo mundo vai amar, e vai amar tanto que vai confundir os judeus, e que os judeus vai colocar esse anticristo para reinar nesses 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio, de Jerusalém, capital mundial espiritual. Quando ele ganhar todo mundo e tiver todos os países nas mãos, todo mundo dependendo dele, esperando por ele, nos 3 anos e meio, quando termina os 3 anos e meio de enganação, de amorzinho, aí virão os 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de confusão, 3 anos e meio que o mundo inteiro vai se rebelar. Os judeus, na verdade, vão se rebelar, vão descobrir que eles colocaram uma pessoa lá em Jerusalém para reinar, para liderar o mundo de lá, e aí vai cair a ficha deles, eles vão descobrir que colocaram um anticristo e vão querer tirar. E o mundo inteiro vai cercar Jerusalém e ninguém tira ele de lá. Por isso a Bíblia fala de Jerusalém cercada, cavalos, carros, guerras, bombas que você nunca imaginou na vida, e está tudo fechado. Nesses 3 anos e meio de tribulação, de sofrimento, as pessoas estão clamando, estão orando. Aqueles que ficarem, que conhecem a Bíblia, vão cair a ficha deles, eles vão falar, caramba, a ressurreição já aconteceu, eu fiquei, foi pregado, mas eu não acreditei. A Bíblia diz que as igrejas vão abarrotar, mas a Bíblia agora é um livro selado. Por quê? Porque nós, os da primeira ressurreição, estamos ocupados nas bodas. O nosso Jesus está o quê? Está ocupado no servindo. Então o livro, a Bíblia é um livro selado, as pessoas pregam, leem, mas não entendem. O Espírito Santo não está mais aqui, não tem milagre, não tem proteção mais. As pessoas estão ao léu, porque Jesus está com a gente, desfrutando das bodas. Dado, a Bíblia diz em Apocalipse, dado o som da trombeta, vai ser anunciado que é chegado a hora que Jesus vai pegar o seu cavalo, está lá no livro de Apocalipse 19, vai pegar o seu cavalo, e agora que um caos se instalou em Jerusalém, o Armagedon, todos os povos, guerras, tudo lá, nessa hora, dado o som da trombeta, Jesus vai pegar o seu cavalo e vai descer para prender o dragão, o diabo, a antiga serpente, acorrentá-lo por 1000 anos. Só que tem um detalhe. Quando Jesus vem para acorrentar o dragão, nós, da primeira ressurreição, vamos vir junto com ele. Por isso que você vê algumas vezes Jesus falando que que o povo, os ninivitas, onde Jonas pregou, que Jonas não acreditava na salvação, que eles vão reinar com Jesus aqui. Fala que a rainha de Sabá vai reinar. E aqueles que foram da primeira ressurreição vão reinar com Jesus. Quando a gente chegar em Jerusalém, no corpo ressuscitado, preste atenção, ressuscitado, Jesus vai amarrar o dragão por 1000 anos. E ali Jesus vai dar o mundo inteiro aqui para os da primeira ressurreição liderar. Aí Jesus vai olhar para o Léo e vai falar assim, Léo, você vai ser o presidente dos Estados Unidos. Você vai ser o prefeito de Belo Horizonte. Você vai ser o presidente da Inglaterra. Você vai ser o prefeito de tal lugar. E aí, nós vamos reinar 1000 anos, ressuscitado. Hoje você está sentado do lado de um presidente e não sabe. Não sabe. Quando terminar os 1000 anos, dado o som da trombeta, quando terminar os 1000 anos, aí sim, que a Bíblia diz que nesses 1000 anos, se uma ou outra pessoa aguentou a tribulação, aguentou o sofrimento, aguentou, porque vai ser triste, um ou outro ainda vai conseguir se salvar. Pessoas vão querer se matar e a morte não vai chegar. Você vai querer morrer de tanto sofrimento, mas você não vai conseguir morrer. Você vai ter que viver. Você vai ter que aguentar. Você ficou, vai ter que aguentar.
Terminou esses 1000 anos, aí vai vir o julgamento. Aí vem o trono branco, o julgamento final lá no Armagedon. E ali cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Está escrito aí que vai ser aberto o livro das obras, depois o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E aqueles que foram encontrados no livro da vida serão glorificados. Aí nós vamos receber um corpo glorificado e um novo nome. E aí nós vamos permanecer na cidade santa por toda a eternidade. Será que deu para entender assim? Então, a pergunta é: vale a pena perder essa eternidade? Porque você está guardando a mágoa, e por causa dessa mágoa você não vai na primeira ressurreição? Nós vamos ascender ao terceiro céu. O primeiro céu é esse aqui, dos pássaros que você vê. O segundo céu, a atmosfera. E o terceiro céu, onde está a Nova Jerusalém. Será que vale a pena a gente abandonar essa vida eterna, gloriosa, porque a gente permanece agora em alguns momentos do pecado, do prazer do pecado, porque a gente insiste em não obedecer a palavra, e não se sujeitar à palavra, e não ser fiel? É claro que você está dizendo: não, eu faço qualquer coisa, eu faço de tudo para ter essa eternidade. Mas de repente, se Jesus voltasse ontem para buscar a noiva, a igreja, você tinha ficado. Se ele voltasse ontem, você tinha ficado. Se ele voltasse agora há pouco, você já tinha ficado. Vale a pena a gente abandonar o que não presta. Vale a pena a gente se curvar para Ele, se render a Ele e permanecer nele. Porque a qualquer hora o noivo volta. A qualquer hora você morre. Se eu morrer hoje, Jesus voltou hoje para mim. Acabou. A minha chance era, enquanto eu estava vivo, de tomar decisões. Depois que morreu, não adianta rezar missa, acender vela. Não adianta. A decisão é enquanto estamos vivos. Então cabe a cada um se avaliar. Cabe a cada um verificar. Eu falei um pouquinho do sacrifício da cruz de Jesus, porque o sacrifício perfeito, às vezes que Ele nos chama para fazer uma oferta de sacrifício, será que a gente faz o que é perfeito? Será que a gente coloca toda a nossa força, como Ele colocou toda a força, para que na cruz o sacrifício fosse perfeito? Porque não era só morte de cruz, não era só simplesmente ir lá e morrer. Ele gemeu como ninguém gemeu. Ele sofreu como ninguém sofreu. Salmos diz que o coração derreteu como cera. A ciência explica que a dor foi tão grande, mas tão grande, que é como se o coração explodisse, o coração derretesse. A dor física foi tão grande que ele sofreu, que um ser humano comum não aguentaria. Ele era um ser humano comum, sujeito às mesmas coisas que nós, mas ele foi no extremo do limite do corpo humano para o sacrifício ser perfeito. Então, o nosso Jesus ressuscitou e Ele está vindo para nos buscar. A noiva somos nós. É fato que quando alguém vai se casar, ela fica se preparando antes, ela prepara tudo antes. Ela tenta preparar tudo. Ela vive aqueles dias que antecedem o casamento, só pensando na festa do casamento, no casamento, nos pequenos detalhes. Será que a gente está assim? Porque na hora que der as trombetas, não vai dar tempo da gente colocar o vestido de noiva. Tem que estar pronto. Na hora que der a trombeta, na hora que a trombeta anunciar, quando o noivo vai começar o casamento, que o noivo ou que a noiva entra, o que acontece? Tem música aí do casamento? Tem não, né? Tan, 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 tan. É a trombeta. Quando dá a trombeta, quando dá essa música, não é?
Tan, 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 tan. Todo mundo na igreja se levanta. A noiva está entrando, só que no nosso caso é o noivo. Acabou, Jesus chegou. Quem está na cerimônia está, quem não está, não está. Não tem jeito. E aí? Aí quantas pessoas que vão ficar? Porque discordava do dízimo, discordava disso, discordava daquilo, eram os apedrejadores, os críticos, os que queriam saber mais. Vão ficar. Ah, bispo, a gente vai conhecer um ao outro lá no céu. Eu já preguei sobre isso também, já disse que, e provei na Bíblia que sim. Então hoje a gente vai participar da Santa Ceia. Você está virtualmente, pega um pãozinho aí, um cálicezinho de suco de uva, e daqui a pouco a gente vai participar. Mas a verdadeira ceia vai ser lá em cima, nas bodas. 7 anos de festa. Aqui embaixo vai estar difícil. Aqui embaixo não vai estar fácil, não. Você que vai ficar aqui, você vai ver como que é. Aí você pode, a igreja aqui pode ficar à vontade, prega, faz culto, fica à vontade. Mas é como um livro selado. A gente está tendo chance agora. Aproveita. Amanhã pode ser muito tarde. É ou não é? Bispo, eu vou me arrepender, eu vou abandonar o pecado, eu vou assumir Jesus. Então, muda suas atitudes, decisões, que na primeira ressurreição nós vamos estar juntos. Amém? Não quero esperar a segunda, não. Porque a segunda, a Bíblia diz que vai ser quase impossível. Se a Bíblia diz que vai ser quase impossível, eu vou falar uma coisa para você, vai ser triste. Muito triste. Fiquem todos em pé. Vamos buscar a presença dEle, o Espírito dEle. Aí nós vamos ter o corpo glorificado. Aí é uma outra história. Como vai ser o corpo glorificado? Não sei. Eu sei que transfigurado lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou, a Bíblia diz que as vestes eram brancas como a neve. Mas todos nós, que somos a noiva, que vamos participar da primeira ressurreição, vamos ter uma lua de mel de 7 anos. Espero que você esteja lá.